Oi, gente, que saudade de vocês. São histórias que a vida escreve, narradas aqui pelo Eli Correia, no canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos se inscrever? Então se inscreva. Vamos chegar a 500 mil inscritos já, logo. Vamos lá, pessoal? Então, depois da inscrição, você dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, já é nova postagem, é nova carta de saudade. Então, gente, e baixe o nosso aplicativo Eli Correia para que vocês acompanhem o nosso programa toda tarde ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o gosto amargo da traição. Na vida da gente, muitas coisas acontecem, umas boas, outras ruins, e algumas são simplesmente impossíveis de se acreditar. Eu me chamo Vanessa. Namorei João Carlos durante 6 anos. Nos casamos e decidimos realizar o nosso maior sonho, principalmente o do meu marido, que era ter um filho. Claro que eu também sonhava em ter um filho, mas meu marido, João Carlos, sonhava muito mais. Ele queria porque queria um filho. Depois de 2 anos de casada, finalmente, um sinal de que eu poderia estar grávida. E depois dos exames feitos, veio a confirmação. Eu realmente estava esperando um bebê. Eu mal conseguia acreditar naquilo. Quanta alegria! Meu marido, então, não se continha, de tanta felicidade, de tanta alegria. Agora, o nosso sonho estava prestes a se tornar realidade. Primeiro foi o do casamento e agora o de sermos pais, principalmente João Carlos, que sonhava noite e dia sendo papai. Acontece que essa minha gravidez não foi adiante. Infelizmente, no 2º mês de gestação, eu perdi o meu bebê. Foi uma tristeza muito grande, não só para mim, mas principalmente, não vamos dizer principalmente, para mim foi uma tristeza enorme, mas para o meu marido então nem se fala. Já sentíamos um amor tão grande por esta criança, esse neném que estava começando a se formar na minha barriga. E confesso que foi muito difícil superar essa dor, até porque já estávamos começando a comprar as primeiras roupinhas, sabe? Já pensávamos naquele bercinho. Mas o tempo passou e com ele nos recuperamos. Tocamos a vida em frente. E depois de 1 ano, mais uma vez, a desconfiança. Será que pode ser? Não pode ser? Será que estou? Será que não estou? Exame feito e a confirmação. Eu estava grávida outra vez. Estava grávida novamente, depois de 1 ano que havia perdido o bebê. E foi aquela festa de novo. Dessa vez vai tudo correr bem. E de fato, tudo estava correndo bem. Minha barriga, então, já estava aparecendo no 4º mês. Sim, e no 4º mês, o ultrassom revelou que eu ganharia um menino. O meu marido parecia um bobo. João Carlos, de tão feliz e tão orgulhoso que estava, parecia um bobo. Só que algumas semanas depois daquele ultrassom, uma hemorragia muito séria, uma hemorragia muito grave, e eu fui levada às pressas para o pronto-socorro. E lá, mais uma vez, a triste notícia. Novamente, eu perdi o meu filho. Eu acabava de perder meu filho. E dessa vez, eu precisei inclusive ficar internada por 1 semana, devido à gravidade da hemorragia que eu tive. E então, o médico acabou me dando uma notícia triste, muito triste, que eu não poderia mais engravidar devido a problemas no meu ovário e em meu útero. Notícia mais triste que essa não podia existir. Além da tristeza de ter novamente perdido um bebê, mais essa notícia terrível para mim e para o meu marido, que sempre sonhamos tanto ter um filho. João Carlos procurava me consolar de todas as formas, muito embora ele mesmo estava acabado.
E foi o carinho dele, foi a presença dele, foi o cuidado que eu tive dele que me fez aos poucos ir me recuperando, superando aquela tristeza, aquela amargura, aquela angústia. Mas no fundo, eu sabia que ele também sofria. Sabia também que ele estava muito decepcionado. Por mais do que eu, João Carlos queria muito um filho. Depois de um certo tempo que isso aconteceu pela segunda vez, eu percebi que meu marido andava um tanto desmotivado. Ele estava muito diferente do que era antes. Até mesmo o nosso relacionamento íntimo esfriou. E quando eu conversava com ele para saber o porquê dele estar daquele jeito, ele dizia que não era nada, dizia que estava tudo bem, que provavelmente era impressão minha. Mas no fundo, eu imaginava que pudesse ser talvez, a falta de um filho, o fato de eu não poder gerar um filho. E para ver como são as coisas, eu que queria tanto ter um filho, não tive e não podia ter. Eis que a minha irmã de 17 anos, que sempre foi muito danada, acabou engravidando. Meus pais ficaram furiosos com ela, pois ela nem sabia dizer quem era o pai. Meio assim, espivetada, meio espeloteada, ela nem conseguia dizer quem era o pai da criança. E eu então via a cada dia que o meu marido João Carlos cada vez mais estranho, parecia que estava com algum problema. Eu comigo mesma dizia, eu não posso dar um filho, eu não posso ter um filho. E ele vendo agora a minha irmã grávida, na minha cabeça ele se sentia mal, porque quem não podia ter filho tem, nem sabe quem é o pai. Eu que tenho ele como marido, não posso ter filho. Então eu imaginava que isso estivesse mexendo com a cabeça dele, tirando a paz dele, Ele não aparentava mais a tranquilidade que sempre teve. Ele parecia com algum problema, parecia muito estranho, E eu resolvi então perguntar, o que está acontecendo? E ele dizia para mim que estava tudo bem, que eu não me preocupasse. Bom, então se está tudo bem, mas por que você anda assim estranho? Por que você anda com esse ar assim de preocupado? Será que é porque a minha irmã está grávida e eu não consigo ter um filho, eu não consigo engravidar? Será que sou eu a culpada de você ficar assim? Ele falou, não, meu amor, fica tranquila, eu entendo você, está tudo bem. Eu resolvi acreditar nele. O tempo passou. Minha irmã ganhou uma linda neném, eu confesso. De coração, eu confesso que fiquei até com inveja dela. Aquela neném era uma bonequinha. E inclusive a minha irmã resolveu me homenagear, dando à neném o nome de Flávia. Eu achei muito legal essa iniciativa da minha irmã, pois Flávia era o nome que eu e meu marido havíamos escolhido caso o nosso neném fosse menina, porque se fosse menino se chamaria Guilherme. Então eu fiquei muito feliz, muito contente. Peguei um amor muito grande por essa minha sobrinha de nome Flávia, que, olha, toda semana a minha irmã vinha em casa para trazer a neném para eu ver. E naqueles momentos dava até para sentir um pouquinho do gostinho de ser mãe. João Carlos, por sua vez, não gostava quando a minha irmã vinha em casa para trazer a pequena Flávia para eu ver. Eu percebia que ele não gostava nem um pouco daquelas visitas. E um dia eu perguntei a ele o porquê que ele não gostava. João Carlos me respondeu que era impressão minha, que estava tudo bem e que ele não se importava com aquilo, apenas ele achava que a visita da minha irmã com o bebê pudesse trazer alguma dor para mim, já que eu não podia ser mãe. Mas quando minha irmã aparecia em casa com a criança, não tinha como não ver no semblante de João Carlos, no olhar
de João Carlos com a minha irmã. Os dois meio que trocavam farpas. E comecei a ficar encucada, mais do que eu já estava. Primeiro, o jeito estranho dele, durante aquela gravidez. Depois, quando a neném nasceu, ele não gostar de que a minha irmã viesse trazer a bebê para a gente ver. Agora, aqueles olhares que mais pareciam farpas. E não demorou muito para eu descobrir toda a verdade. E com isso, a minha vida simplesmente desmoronou em minha cabeça. Um dia, minha irmã novamente veio em casa com a pequena Flávia para me visitar. Eu adorava quando ela vinha me ver, porque ela trazia minha sobrinha, Flávia, como se fosse a minha própria filha. E eu era simplesmente fascinada pela neném. Meu marido chegou do trabalho logo em seguida e já fez aquela cara estranha quando viu a minha irmã com a neném no colo. Naquele dia, eu aproveitei que meu marido chegou e eu subi para tomar um banho, enquanto eles ficaram lá na sala. Entrei no banheiro, porém me esqueci de pegar a toalha, e quando saí do banheiro para ir para o meu quarto, eu escutei um falatório na sala. Parecia uma discussão em voz baixa. Sabe aquela discussão em voz baixa? Que provavelmente é para que eu não ouvisse. Mas eu resolvi então prestar atenção na conversa, naquela discussão. E é naquele momento que eu acabei descobrindo a coisa mais terrível da minha vida. Andréia e João Carlos estavam discutindo por causa da neném. Só que o motivo daquela discussão era justamente que Andréia, a minha irmã, queria dinheiro do meu marido, pois dizia que precisava comprar fralda, comprar remédios e um monte de coisa para neném. E era obrigação dele, como pai, dar o dinheiro. A princípio, eu achei que estava ouvindo coisas, mas era exatamente isso. A minha sobrinha Flávia, filha da minha irmã Andréia, era a filha do meu marido João Carlos. Eu fiquei completamente descontrolada. Eu que ia tomar banho, havia esquecido de pegar a toalha, e quando saio para pegar a toalha, ouço essa discussão em voz baixa, descontrolada, desequilibrada. Eu desci as escadas parecendo uma locomotiva e bati para cima do meu marido aos socos, e só não bati em minha irmã também, porque ela estava com a Flávia em seu colo. E a menina chorando, assustada em seu colo, chorando, e aquela confusão toda. Coloquei todos para fora de casa e liguei para os meus pais. A filha de Andréia, pai. A filha da Andréia, mãe. A Flávia é filha do João Carlos. Ninguém conseguia acreditar naquilo. Foi a traição mais suja que poderia acontecer. Meu marido com a minha própria irmã. Meu casamento acabou ali. E por incrível que possa parecer, meu marido saiu de casa e acabou levando a minha irmã e a pequena Flávia junto com ele. Os dois passaram então a formar uma família, a morar juntos. Sim. E como se absolutamente nada tivesse acontecido. Imagine, ele saiu de casa, na nossa casa, pegou a minha irmã, que morava com os meus pais, foram morar juntos com a Flávia, a pequena Flávia, a filha deles. E como se nada tivesse acontecido, absolutamente nada tivesse acontecido, passou a ser uma família feliz. A minha irmã Andréia, o meu marido João Carlos e a minha sobrinha, ou melhor, a filha deles, Flávia. Até hoje eu não consigo entender o que levou meu marido e minha irmã a cometerem uma traição dessas. A minha irmã, a gente sempre sabia, era meio assim, sabe, sem juízo. Mas ele, vindo de 2 abortos espontâneos, vindo de 2 perdas de bebês, ele que me confortou, ele que me segurou, e de repente se envolveu com a minha irmã.
E aquela gravidez que ela dizia não saber quem era o pai, era ele, João Carlos. Até hoje eu não entendo realmente como ele, meu marido, principalmente ele, foi se envolver com a minha irmã de 17 anos e cometer uma traição dessas. Mas tenho certeza que foi pelo fato de eu não poder dar um filho a ele, de eu não poder mais engravidar, filho que tanto meu marido queria e que não pude lhe dar. Nunca mais quis ter notícias de João Carlos. Nunca mais eu quis saber de Andréia. E, infelizmente, nem da minha sobrinha, que não teve culpa absolutamente nada do que aconteceu. Eles, inclusive, mudaram de São Paulo. Eu, até hoje, não me conformo de ter sido traída dessa forma, pelo meu marido e pela minha própria irmã. Se é que eu posso chamá-la de irmã. E não me conformo também de eu não ter sequer desconfiado alguma coisa entre João Carlos e Andréia. Sequer ter, assim, sabe, tido uma intuição de que aquela criança era dos dois. Eu não me conformo de ter sido cega e não ter visto o que estava na minha cara. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O gosto amargo da traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.